Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia, o Senhor nos permite o pneuma, o fôlego de vida, mais um dia com a oportunidade de fazer aquilo que agrada o Espírito Santo. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. Temos que acatar as suas advertências para que jamais as atitudes das quais Deus nos conhece venham entristecer o Espírito Santo. Temos que permitir fazer como um único mestre, o Rabi, a saber, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, Cristo, ungido de Deus, fez: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele esvaziou de si, ele fez aquilo que o Pai lhe determinou, ele cumpriu o propósito do qual o Pai lhe enviou. Assim ele nos chama e nos sela como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, seladas pelo Espírito Santo. Deus nos atrai até Cristo enviando o Espírito Santo como um selo, e cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, aonde permanecemos intactos, segundo a verdade opera em nós. A revelação, aqueles que compreendem a palavra não permitem que o adversário os use, não permitem mais ser manipulados segundo a mentira que opera no mundo. Mas andamos segundo a verdade, da qual a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, são um culto racional, é um culto de ação de graças segundo as atitudes, como templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, através das boas atitudes das quais Ele nos conhece, atitudes que não entristecem, pelo contrário, alegra o Espírito Santo. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo Ele opera, permitindo com que Ele nos amolde como um barro maleável, um barro que tem a ciência de que não pode contender com o seu oleiro, não pode dizer por que fazes assim. Muito melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia nos diz também um exemplo do perfumista, que se o perfumista deixar com que uma mosca caia, estraga toda a fragrância do perfume. Um pouquinho de estultice estraga toda a essência. Não devemos jamais permitir a hipocrisia, permitir aquilo que muitos proclamam, que são falsas religiosidades. Assim como também nos fala, quando não permitimos a mosca que caia, exalamos o bom perfume em Cristo. Assim também ele nos dá o exemplo do fermento dos fariseus: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Uma pequena levedura, levedura toda a massa. Devemos permanecer firmes, sem ser influenciados por aqueles que, como uma mente corrompida, amoldaram segundo o padrão deste mundo, e aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece a Deus. Ainda que conheceu e tinha obras de justiça e agora vive injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar. Por isso vigiai e acautelai-vos a todo momento, porque devemos estar guardados o nosso coração em Cristo e a mente em Cristo. Discorremos segundo Cristo. Cristo opera em nós, se nós estamos nele e ele em nós. Ele disse: sede meus imitadores, sede santos,
e justos. E assim nós perseveramos em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, andando na integridade, na sinceridade, na retidão, produzindo os bons frutos, ao qual ele diz que alguns produziriam 100, outros 60, outros 30, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade como fonte de alegria. Aqueles que a usam como fonte de lucro acaba se tornando miserável, usando a sabedoria para aquilo que é mundano. Por isso perseverai mais um dia. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.